E aí, galera CERS, beleza? Eu sou o Gesualdo, eu também sou CERS, você é CERS e juntos nós vamos fazer a diferença. A gente vai lacrar essa prova de direito civil, vamos atropelar responsabilidade civil. Olha só, na pílula de agora, eu vou dar uma dicasinha para vocês, uns toques para vocês, que transcendem até o direito civil, tá? Esse assunto eventualmente cai em processo civil, pode cair em direito constitucional, pode cair em direito administrativo. Vamos falar da responsabilidade civil do Estado. Então fique esperto, porque esse assunto é um assunto muito dinâmico e muito plural. O Superior Tribunal de Justiça consolidou alguns entendimentos jurisprudenciais e os publicou da forma que ele chama de jurisprudências em tese. Se você clicar lá no site do STJ, stj.jus.br, vai ter um link bem em cima chamado Jurisprudências. Clique nesse link. Vai ter um sublink chamado Jurisprudências em tese. E são vários assuntos de temas dos mais diferentes, desde direito penal até direito civil, em que o STJ consolida alguns entendimentos da própria Corte. E nessas jurisprudências em tese 61, o STJ abordou a questão da responsabilidade civil do Estado. E são vários enunciados ali trazidos que compilam, que resumem a posição, a opinião da Corte. E quando se tem esse enunciado, embaixo há os respectivos acórdãos, os recursos especiais julgados que consolidaram essa tese, portanto, ou que fizeram ensejar essa tese. Vou tratar de alguns assuntos importantes para vocês dessa responsabilidade civil do Estado, então. A primeira delas é a jurisprudência em tese, ou a tese número 1 do Superior Tribunal de Justiça, nas jurisprudências em tese número 61. O capítulo é jurisprudência em tese número 61. A primeira delas diz o seguinte: a rigor, gente, não cabe recurso especial para reanálise de fatos que ensejaram ou não a fixação de dano moral. Ok? A fixação de dano moral, então, num primeiro momento, não comporta recurso especial. Vocês sabem, artigo 105, inciso 3 do Código da Constituição Federal, perdão, que o recurso especial é apenas para questões jurídicas, para afastar divergência de jurisprudências de tribunais diferentes, está lá na linha C, ou então quando houver infração de lei federal ou ato normativo federal, a linhas A e B do artigo 105, inciso 3 da Constituição Federal. Entretanto, o STJ permitiu que houvesse a reanálise da fixação dos danos morais contra o Estado se a fixação for irrisória ou muito grande, ou muito alta. Ao que ele consolida sobre o seguinte argumento, sobre o seguinte critério. Uma vez violados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e esses princípios agora são regras previstas no artigo 8º do Código de Processo Civil, uma vez que não tenha havido razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos danos morais contra o Estado, admite-se o recurso especial para a reanálise desse valor. Então fica a dica. É possível recurso especial para a reanálise de valores de danos morais se forem desproporcionais e não razoáveis, se forem irrisórios ou muito grandes, ou muito altos, ou muito significativos. Essa, então, é a primeira jurisprudência em tese. A segunda diz respeito ao prazo prescricional de danos causados aos particulares por infração dos agentes públicos, dos agentes políticos, dos servidores públicos de um modo geral, aquela classificação que vocês conhecem lá do direito administrativo. Vamos imaginar então que eu tenha sofrido uma agressão ao meu direito da personalidade, alguma violação de algum direito meu, inclusive do direito da propriedade, portanto falando de danos morais, por atos imputáveis a agentes públicos. Ora, quando um agente público comete um ato criminoso contra mim, evidentemente que ele também terá a sua apuração, também terá a sua punição no âmbito do direito penal. E aí nós vamos aplicar a regra do artigo 200 do Código Civil. Enquanto não encerrada a ação penal, enquanto não houver sentença transitada em julgado da ação penal, não se inicia o prazo da prescrição no âmbito civil. O mesmo fato pode ter dupla repercussão. Imaginemos que um delegado de polícia, no exercício da sua função, num ato de abuso de autoridade, me dá um tiro e me lesiona. Isso é crime, mas também é um ilícito civil, cuja responsabilidade é do Estado, haja vista que o Estado tem responsabilidade por atos dos seus agentes. Qual é o prazo fatal, prescricional, para essa propositora dessa ação? Ora, uma vez que é crime, esse delegado verá a apuração criminal se desenvolver. Haverá uma sentença penal. E depois dessa sentença penal transitar em julgado, é a partir desse momento que se inicia o prazo prescricional.
Logo, se a questão for igualmente crime praticado por agente público e se desse crime houver repercussão civil, a apuração da ação de indenização no âmbito civil somente se inicia a partir do trânsito em julgado da sentença penal. Fica a dica, isso não é novidade, isso já é redação do artigo 200 do Código Civil, que vocês aprenderam lá na parte geral de direito civil também. A terceira dica aqui, a terceira jurisprudência em tese do grupo 61 do STJ, grupo 61, a terceira, diz respeito ao prazo prescricional, mais uma vez abordando o prazo prescricional, dos danos causados por órgãos públicos, por agentes oficiais que ofendam direitos fundamentais. Fundamentalmente, aquelas questões decorrentes de tortura. Imaginemos que o seu avô tenha sido torturado lá na década de 80 ou na década de 70, durante o regime militar. Caramba, lá na década de 70, fatalmente haveria a prescrição. A prescrição das ações contra o Estado é uma outra pílula consolidada, é uma outra jurisprudência consolidada, é quinquenal. Marquem isso. As indenizações contra o Estado correm pelo prazo quinquenal e não do Código Civil. Logo, eu tenho 5 anos para propor uma ação de indenização contra o Estado. Muito bem, mas o fato ocorreu lá na década de 70. E eventualmente até meu avô está morto. Porém, existe a transmissibilidade da pretensão da ação de dano moral. Isso já foi previsto na legislação, já abordamos isso em outras pílulas. E, além disso, não há prazo prescricional quando a ofensa aos direitos fundamentais decorrem de órgãos repressores do Estado, decorrem de órgãos oficiais do Estado. Assim, se os órgãos oficiais torturam alguém, não haverá prazo prescricional de 5 anos, o prazo prescricional quinquenal. A qualquer momento, poderá haver o ajustamento da ação de indenização, claro, com toda a dificuldade de prova que haverá em torno disso, mas estamos falando do prazo de indenização. E ainda que a vítima tenha falecido, porque uma vez falecida a vítima, a pretensão transfere-se, transmite-se aos respectivos herdeiros. Fechou? Tamo junto, gente? Se eu sou CERS, se você é CERS, vai dar tudo certo. Não tem como dar errado. Eu sou o Gesualdo, sejam bem-vindos às pílulas de Direito Civil. Vamos falar mais uma vez, vamos trazer mais uma vez uma dica para você aqui de responsabilidade civil do Estado. Como eu já disse no passado, esse assunto pode cair então em direito constitucional, em direito civil, em direito administrativo, até em processo civil. Então, bem, vamos pensar à luz daquilo que o STJ pensa e lembrem que as questões hoje do exame da ordem são questões de cunho prático, né? São problemas práticos e que usam exageradamente a jurisprudência. Nós temos que estar bastante atentos às modificações jurisprudenciais, às posições jurisprudenciais, notadamente daqueles tribunais superiores, e o STJ é exatamente isso. É o STJ quem pacifica, quem consolida as teses de direito civil, das leis federais de um modo geral. Né? Vamos falar então da responsabilidade civil do Estado em algumas questões. A primeira delas, a gente sabe, desde o primeiro ano da faculdade, em IED, Teoria Geral do Direito, em Teoria Geral do Estado, e depois nós vamos caminhando em Direito Constitucional, em Direito Administrativo, a gente sabe que hoje a responsabilidade civil do Estado é objetiva pelos atos comissivos dos seus agentes. Se um agente público comete alguma falha, comete alguma falta, comete algum dano ao particular, a responsabilidade do Estado é objetiva. Nós, para chegarmos até aqui, transcorremos um caminho bastante extenso, um passado não muito distante, coisa de 200, 300 anos atrás, principalmente na Europa, vigorava a ideia de que the king don't harm, o rei não erra, o rei não falha, o rei não comete ilícito. E se l'état c'est moi, segundo Luís XIV, se o Estado é o rei, então o Estado também não indeniza. No primeiro momento, nós começamos a pensar nas indenizações do Estado mediante sua culpa, ou sua falta de serviço, ou sua falha de serviço, e nós, entre nós aqui no Brasil, principalmente após a Constituição de 88, a posição está consolidada, logo o Estado é responsável de forma objetiva pelos atos que os seus agentes causem ou venham a causar danos aos particulares, né? Muito bem, a responsabilidade, portanto, é objetiva, logo independe de culpa. Ponto. Porém, se houver omissão do Estado, a responsabilidade será subjetiva, devendo a vítima demonstrar a culpa do Estado
por negligência, por imprudência, a fim de poder, assim, pleitear a indenização. Nós aplicaremos nesse quadrante a íntegra do artigo 186 do Código Civil, exigindo do Estado que tenha agido com culpa ou com dolo, na proporção do seu agente, né, na conduta do seu agente. Evidentemente que o dolo faz parte da culpa para o direito civil, trata-se do mesmo tipo de conduta, e com a mesma mensuração de dano. Vamos lembrar que o dano não se mede pelo grau de culpa, mas pela sua extensão. As indenizações são medidas pela extensão do dano. Traduzindo, pouco importa se houve dolo ou se houve culpa, a indenização é a mesma. Vamos apurar o valor do dano efetivo para chegarmos à constatação do que é o valor devido de indenização. Ponto. Voltando ao que nos interessa então. Quando a responsabilidade for por atos comissivos, por ações do Estado, a responsabilidade é objetiva. A vítima não precisa demonstrar dolo ou culpa do agente público. Entretanto, se a responsabilidade decorrer de ato omissivo, ela será subjetiva. E a vítima precisará demonstrar, naquela ação judicial, que houve ou dolo ou culpa do agente público, ou mesmo do próprio Estado nas questões de fiscalização, por exemplo. Uma vez demonstrado isso, provado isso, e surge o dever de indenizar por parte do Estado. Por falar de omissão de fiscalização, existe uma outra jurisprudência em tese, a número 6 agora, que fala exatamente dos danos ambientais decorrentes da falta da fiscalização do Estado. A responsabilidade omissiva do Estado persiste numa situação dessa. Entretanto, se ficar demonstrado que a falha do Estado foi na fiscalização para os danos ambientais, já é suficiente para gerar a responsabilidade civil do Estado, para gerar o seu dever de indenizar. Então fica a dica, a falta de fiscalização para as questões ambientais por parte do Estado, ser demonstrada, já gera o dever de indenizar. Imaginemos que um agente público ele tenha agido em estrito cumprimento de dever legal, e assim ele tem causado dano a alguém. Imagine que um agente público tenha agido em estado de necessidade ou em legítima defesa, típicas excludentes de responsabilidade civil lá pelo artigo 188 do Código Civil. Então, uma viatura da polícia ou uma viatura do bombeiro, para ficar mais claro o exemplo, a fim de apagar um incêndio, passa em alta velocidade e bate no seu carro. Ora, o bombeiro, o agente público, ele conseguirá demonstrar que ele agiu em estado de necessidade, logo não cometeu ato ilícito, artigo 188 do Código Civil. E aí surge a pergunta, e o Estado tem o dever de indenizar nessa situação? Ora, se o seu agente está acobertado por uma excludente de responsabilidade, se o seu agente, que causou efetivamente o dano, agiu por estado de necessidade, por legítima defesa, por estrito cumprimento de dever legal, haveria por parte do Estado o dever de indenizar mesmo assim? Resposta, haverá. Haverá porque a responsabilidade do Estado é objetiva. Objetiva. Se causou dano, haverá o dever de indenizar. Entretanto, não se entenda por responsabilidade objetiva a responsabilidade integral. Se houver culpa exclusiva da vítima, evidentemente que não gera para o Estado nenhum tipo de responsabilização. O maluco pula na frente da ambulância para se matar, a ambulância que vem em alta velocidade. Ora, se ele buscou a sua própria morte, não há que se falar de responsabilidade do Estado, portanto. E por falar de responsabilidade civil do Estado também, há uma outra questão extremamente importante aqui, que diz respeito aos presos. Quando um preso foge do presídio, quando um preso foge da detenção e comete um ilícito lá fora, o Estado é responsável porque não cuidou bem desse preso, porque permitiu que ele fugisse? O STJ diz não. Infelizmente, as fugas não são coisas tão absurdas de se imaginarem no sistema carcerário, no sistema penitenciário brasileiro. Só haverá o dever de indenizar se o dano for direto e imediatamente ligado à fuga. Por exemplo, o cara, para fugir do presídio, o preso, para fugir do presídio, roubou um veículo, atropelou alguém, no ato da fuga. Se no ato da fuga houve causação de dano, o Estado tem responsabilidade. Se esse preso, depois de dias, passou a cometer novos furtos, matou alguém, não há o dever do Estado, então, nessa situação. Também por falar de preso, o Estado responde pelo sistema penitenciário, no sistema penitenciário, por qualquer crime cometido contra o preso. O Estado tem o dever de zelar pela incolumidade física do preso e também pela sua vida. Então, se um preso é ferido no sistema penitenciário, é morto no sistema penitenciário, e inclusive,
se ele se suicida dentro do sistema penitenciário, a responsabilidade civil será do Estado. Fica a dica, gente. Tamo junto. E uma derradeira questão aqui bastante importante. Olha só, vamos imaginar que um agente público com uma viatura tenha atropelado e deixado alguém tetraplégico. Ok? Esse alguém entra no sistema previdenciário e pede lá os seus benefícios, até sua aposentadoria por invalidez. Ele consegue uma aposentadoria por invalidez, paga pelo Estado. Legal? Teria ele direito agora a uma indenização também por parte do Estado? Levando-se em consideração que o Estado já lhe paga a sua aposentadoria pela invalidez criada? E a resposta é sim. Esses valores são comunicáveis. Valores previdenciários não se confundem com valores indenizatórios. São coisas absolutamente distintas e, portanto, passíveis de acumulação. Valeu, gente. Fica a dica, tamo junto e bora lá. Vamos dar uma surra em direito civil nesse exame da ordem. Com dicas matadoras de direito civil, você vai atropelar essa prova, vai lacrar a prova de direito civil, vai dar uma surra em direito civil. Eu sou o Gesualdo, eu sou Cers, você é Cers, e juntos a gente vai atropelar a prova de direito civil. Olha aqui, gente, quero trazer mais uma dica para vocês, mais uma dica matadora, mais um tema importantíssimo aqui de responsabilidade civil. Agora a responsabilidade civil do Estado. Mais uma vez, né? Responsabilidade civil do Estado. São todas dicas decorrentes de jurisprudências consolidadas, de jurisprudências em tese do Superior Tribunal de Justiça. Então fique atento quanto a esses assuntos que podem cair também em outras provas, direito administrativo, direito constitucional. São assuntos de alto relevo, de grande relevância, de grande importância e muito pertinente também ao campo do direito civil. Pensemos assim, um transeunte está andando pela linha férrea, o cara é atropelado por um trem. Atropelado por um trem. Existe por parte do Estado o dever de indenizar? O STJ vai dizer sim, sim. Porém, vamos ter que apurar o grau de negligência e imprudência do próprio pedestre. Pô, não é fácil o cara não ouvir um trem, não ver um trem. Por isso, embora a responsabilidade do Estado seja objetiva, inclusive da concessionária, se for uma concessão, evidentemente que nós não podemos levar em consideração ou deixar de levar em consideração a culpa desta vítima. Para ser atropelada por um trem, um certo grau de imprudência ou negligência deve ter havido. E se houver culpa exclusiva da vítima, aí então haverá a falta de dever de indenizar por parte do Estado. Imaginemos que a polícia troque tiros, isso é muito comum em grandes centros hoje, a polícia troque tiros com um grupo de bandidos, com um grupo de assaltantes. E pessoas que passavam na rua são baleadas. O Estado tem responsabilidade? Ainda que o tiro não tenha vindo do policial, fez-se a perícia, constata-se que aquela bala vem de uma arma de uso restrito do exército iraniano, que portanto não pode ser do Brasil. Houve o tráfico de armas, essas armas chegaram na mão desses criminosos, os criminosos trocaram tiro com a polícia, e nessa troca de tiros, alvejaram alguém, vindo inclusive a matá-lo. Há responsabilidade do Estado? Resposta A. Há responsabilidade do Estado, sim, numa indenização desse perfil, dessa projeção, dessa perspectiva. O Banco Central tem a função de fiscalizar as instituições financeiras, os bancos, por exemplo. Muito bem, determinados consumidores colocaram uma grana no banco tal. Aconteceu isso não muito tempo atrás com o tal do Banco Santos, aqui em São Paulo. Vários outros bancos, na história recente do país, sobretudo na década de 90, quebraram, né? O famoso Banco Nacional, o Bamerindos, o Banestado, aqui no Paraná, que foi vítima de grandes esquemas de corrupção, o Banco Auxiliar, Cominde, grandes bancos, então, ou bancos pelo menos de certa projeção, vieram a quebrar. Ora, se o Banco Central é quem fiscaliza esses bancos, e se esses bancos quebram, causando prejuízos aos seus consumidores, que agora não tem como resgatar mais o dinheiro investido, muitas vezes a poupança de toda uma vida, haveria, por parte do Estado, a responsabilização, porque o seu agente não fiscalizou adequadamente? E a resposta do STJ é não.
Não há. O Estado não tem o dever de indenizar por uma eventual falha do Banco Central ou por uma eventual ausência de fiscalização do Banco Central perante uma instituição financeira que tenha quebrado e que tenha causado prejuízo aos seus consumidores. Infelizmente, o noticiário brasileiro dos últimos 5 anos registrou 2 desastres de grande proporção envolvendo barragens da Vale do Rio Doce. Que a Vale do Rio Doce tem o dever de indenizar, ninguém discorda. Ninguém discorda. Que o Estado, eventualmente, terá o dever de indenizar também por falta de fiscalização quanto aos danos ambientais, isso é consolidado por jurisprudência do STJ. E como é que nós provamos os danos materiais aqui? O dano moral é presumido. Se perdeu a vida de alguém, a gente consegue levar em consideração a mensuração dessa vida por critérios já aferíveis pelo STJ. Se o dano moral é coletivo, ele é in re ipsa, ele é presumido, também os valores podem ser estimados, podem ser trazidos por arbitramento. Entretanto, o dano material não. O dano material precisa ficar suficientemente demonstrado. Precisa ficar provado. E como é que eu provo que eu tinha uma casa que foi embora com a enxurrada de lama? Como é que eu provo que aquele carro meu, que era meu, ele se perdeu? Como é que eu provo que a minha plantação, ela se perdeu? Se eu não tenho como fazer documentação, se eu não tinha fotos disso, se eu não tinha provas materiais, provas físicas disso. O STJ, levando em consideração essas circunstâncias, declinou o entendimento que, em se tratando de rompimento de barragens, a demonstração dos danos materiais podem ser feitos por provas exclusivamente testemunhais. Provas testemunhais seriam suficientes para a demonstração dos danos materiais, então, em circunstâncias tais. E uma derradeira questão aqui bastante importante. Olha só, vamos imaginar que um agente público com uma viatura tenha atropelado e deixado alguém tetraplégico. Ok? Esse alguém entra no sistema previdenciário e pede lá os seus benefícios, até sua aposentadoria por invalidez. Ele consegue uma aposentadoria por invalidez, paga pelo Estado. Legal? Teria ele direito agora a uma indenização também por parte do Estado? Levando-se em consideração que o Estado já lhe paga a sua aposentadoria pela invalidez criada? E a resposta é sim. Esses valores são comunicáveis. Valores previdenciários não se confundem com valores indenizatórios. São coisas absolutamente distintas e, portanto, passíveis de cumulação. Valeu, gente. Fica a dica, tamo junto e bora lá. Vamos dar uma surra em direito civil nesse exame da ordem.